Saudações concurseiras, pessoal! Bem-vindos a mais um evento aqui na Qualis, comigo, o professor Gustavo Musi, e nós vamos falar nesse evento aí sobre algo importantíssimo, né? Para a sua prova, que é controle externo e controle interno. É uma matéria que, claro, né, sempre cai em concursos aí na área de controle, para tribunais de contas, para controladorias, e que tem caído também na área fiscal. Nós temos visto vários concursos aí na área fiscal que tem cobrado controle externo e controle interno. Você vê que a matéria é bem tranquila de você entender. Eu trabalhei, né, com controle interno, especialmente na Controladoria Geral da União, trabalhei lá de 2003 a 2005, né? E você vai ver que é uma matéria que eu acho até que é aquelas mais gostosas de estudar, sabe? Parecido com o direito constitucional, que não entra tanto em detalhes. Claro que dependendo do concurso, né, vai exigir com um pouco mais, um pouco menos de detalhes, mas no geral você tem que ter uma boa noção da matéria, certo? Nós vamos então aqui apresentar os principais tópicos para você ter uma boa introdução para poder aí aprofundar os seus estudos. Então vamos lá, nós vamos falar então sobre controle externo e interno. Antes disso, né, claro, deixando sempre aqui o seu convite para ir se inscrever no nosso canal, aperte ali o sininho ali para se inscrever, para receber aí as novidades. A Qualis está sempre lançando eventos, vídeos para você que está se preparando aí para concursos. E claro, se você gostar, deixa o seu like, tá certo? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre controle externo e controle interno. Primeiramente, vamos ver o conceito, a definição de controle externo e controle interno. De uma forma simples, nós podemos definir o controle externo como o controle que um poder exerce sobre o outro, especialmente aquele que o poder legislativo exerce sobre o poder executivo. Então, o que acontece? No controle externo, você tem um poder da República, isso nas três esferas, né? Federal, estadual e municipal, exercendo o controle sobre um outro poder. É aquilo que a gente aprende lá em direito constitucional, dos mecanismos de freios e contrapesos, não é isso? Nós aprendemos que há três poderes, executivo, legislativo e judiciário, além de alguns órgãos que gravitam em torno desses poderes, como o Ministério Público, os próprios tribunais de contas, mas nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E esses três poderes, eles são independentes entre si. Está no artigo 2º da Constituição. Independentes e harmônicos. Só que cada um deles deve fiscalizar os demais. Porque nós não temos um poder fiscalizador que só serve para fiscalizar os demais, né? Aliás, já tivemos isso. A nossa primeira Constituição, a de 1824, ainda na época do Império, ela previa um quarto poder, que era o poder moderador, que era responsável, entre outras coisas, por fiscalizar os demais poderes e resolver conflitos que surgissem entre eles. Mas isso causava um claro desequilíbrio, né? Tanto é que quem exercia o poder moderador era o próprio imperador, que era o que também exercia o poder executivo. E é claro que isso dava, né, ao poder executivo, vamos dizer assim, vantagem em relação aos demais poderes. Se houvesse um conflito entre executivo e legislativo, o imperador, usando o poder moderador, resolvia, normalmente, claro, em favor do executivo. Se existia um conflito entre executivo e judiciário, o imperador, usando do poder moderador, resolvia a favor do executivo. Então, a partir da nossa segunda Constituição já, de 1891, aboliu-se essa ideia do poder moderador e adotou-se aquela teoria da tríplice divisão de Montesquieu, que na verdade é a mais antiga, vem lá de Aristóteles, né? Montesquieu que sistematizou isso, dos três poderes, cada um fiscalizando, exercendo as suas funções e fiscalizando os demais, ok? Então o controle externo é esse, é o controle que um poder vai exercer sobre o outro. Só que eu coloquei lá no slide, é importante. Ele deve ser exercido nos estritos termos previstos na Constituição Federal, para não ferir a independência entre os poderes, né? Por quê? Se é importante que um poder fiscalize o outro, também é igualmente importante que seja respeitada a independência desses poderes, né? Para evitar que um poder venha a intervir, né, indevidamente em outro, tá certo? Então a Constituição ela vai dizer como é que esse controle externo será exercido. Acompanhe comigo. Ó, antes disso, né, vou colocar isso mais para frente, mas vamos acrescentar aqui. Embora o controle externo seja um poder que um poder exerça sobre o outro, a Constituição Federal, quando ela fala de controle externo, ela está se referindo principalmente ao controle que o legislativo exerce sobre o executivo. Por quê? E quando a gente fala de controle, a gente vai ver que ele é bastante amplo, tá? A gente vai falar um pouquinho da abrangência do controle, você vai ver que ele envolve os mais diversos aspectos.
Mas o controle, uma das principais funções deles é a verificação da correta aplicação dos recursos públicos. E quem que aplica, quem que gasta quase todos os recursos públicos? É o executivo, não é isso? Porque o executivo ele tem que cuidar de educação, segurança pública, saúde, investimentos e por aí vai. Então o poder executivo ele gasta a grande maioria dos recursos públicos. Então é natural que ele seja o grande poder a ser controlado, digamos assim, né? E qual o poder que melhor exerce o controle, especialmente o controle por parte da sociedade? É o poder legislativo, em que você tem vários representantes da sociedade, eleitos, né, democraticamente, fiscalizando os atos dos governantes. Então, quando a Constituição fala de controle externo, a gente vai ver isso, ela fala principalmente do controle que o legislativo exerce sobre o executivo, tá? Mas no sentido amplo, o controle externo é um controle que qualquer poder exerce sobre o outro. E o controle interno? O controle interno vai ser o controle que um poder exerce sobre os seus próprios órgãos, entidades e servidores de forma sistemática e contínua. Então, o controle interno, o nome já está dizendo, ele fica dentro de cada poder. Cada poder é responsável por fiscalizar os seus próprios servidores, fiscalizar os seus órgãos e entidades para verificar se eles estão cumprindo a lei, mas não só isso, né? Verificar se também estão sendo eficientes no seu serviço, se os programas de governo estão funcionando adequadamente. Cada poder tem a obrigação de fiscalizar os seus próprios atos. Isso é o que nós chamamos de controle interno. Tá? O controle externo e o controle interno, eles coexistem e devem trabalhar de forma conjunta, inclusive, de forma cooperativa. Tanto é que nós vamos ver que uma das funções do controle interno, por exemplo, é auxiliar o controle externo. Aliás, o controle interno, ele conhece muito mais a entidade, ele conhece muito mais o próprio poder do que o controle externo. Por quê? Porque o controle interno está dentro daquele poder. O controle interno está ali continuamente. Pense, por exemplo, numa empresa, que você tem lá auditoria interna, a empresa tem uma auditoria interna, uma grande empresa, e ela contrata também todo ano uma auditoria externa. Quem você acha que conhece melhor a empresa? Os auditores externos, que vão lá uma vez por ano e ficam na empresa, sei lá, 3, 4 semanas, ou a auditoria interna, que está lá todos os dias, toma café, almoça com todos os funcionários, né? Está ali sob a mesma supervisão da direção. É claro que é a auditoria interna. Então, a mesma coisa vale no caso do controle interno e externo. O controle interno ele conhece muito mais a entidade. Só que é importante que, além dele exercer o trabalho dele, o controle externo também exerça a fiscalização. Até porque o controle interno pode não estar funcionando adequadamente, né? E às vezes nem é por má fé, não é porque o cara quer esconder falhas, não é isso. Às vezes está sendo ineficiente por alguma razão. E é importante que o controle externo, então, uma das funções dele vai ser avaliar também o controle interno de cada poder ou órgão. Ok? Vamos lá, continuando lá, acompanhe comigo. A abrangência dos controles, isso aqui é importante. Quando a gente fala de abrangência dos controles, o que nós estamos falando? Nós estamos falando aí de o que o controle interno e externo vai avaliar, tá certo? Eu coloquei lá. A fiscalização dos controles externo e interno é exercida de forma bastante ampla, abrangendo diversos aspectos da administração pública. Nós vamos ver que o artigo 70 da Constituição diz exatamente isso. Porque quando a gente pensa, é importante observar isso, e quando a gente pensa em controle interno e externo, muita gente pensa só no controle do ponto de vista legal, né? Ah, o Tribunal de Contas da União tem que verificar se foi feita a licitação adequadamente. Ah, o Tribunal de Contas da União tem que verificar se não houve desvio de recursos. E por aí vai. Claro, tudo isso é importante. Mas hoje, especialmente sob a chamada administração gerencial, que a gente aprende inclusive lá em administração pública, né? Que é a fase atual de gestão no Brasil, a preocupação com a legalidade é importante, continua sendo importante, mas ela não substitui as análises dos demais aspectos, como, por exemplo, eficiência, eficácia, efetividade, certo? Então, é importante que o controle, tanto externo como interno, ele avalie as entidades sobre esses diversos aspectos. É o que diz o artigo 70 da Constituição. Vamos ler juntos? Olha o que ele diz lá, ó. A fiscalização contábil, financeira, olha só quanta coisa. A contabilização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, olha só, vai exercer fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Todas esse é o escopo aí da fiscalização.
sobre diversos aspectos, quanto à questão da legalidade, se cumpriu ou não a lei, da legitimidade, né, se aquilo de fato está produzindo ou não resultados. Isso aqui vai ter a ver com a efetividade, com a produção de resultados finais, com a economicidade, se os recursos estão sendo aplicados de forma racional, e a aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Isso vai ser feito, essa análise vai ser feita tanto pelo controle externo como pelo controle interno. Tá? Então veja que a ideia é fazer esse controle de uma forma bastante ampla, porque de fato, né, não adianta só o cara cumprir a lei. O administrador público foi extremamente honesto, não desviou nenhum recurso. Desculpe, isso não é ser um bom administrador, isso é condição essencial, condição sine qua non para ele ser um administrador, concorda? Né? Ser um político honesto não torna a pessoa um bom político. Infelizmente, nos dias de hoje, talvez, né? Mas o cara teria que ser honesto para ser político. Deveria ser uma condição indispensável para ele ocupar o cargo. Um bom político, além da obrigação de ser honesto, ele tem que administrar bem os recursos públicos, né? Ele tem que saber gerir o patrimônio público de forma adequada para poder produzir os melhores resultados possíveis. Aliás, é o que eu sempre falo. Às vezes, a má utilização do recurso, a má gestão do recurso, o desperdício, ele produz mais prejuízos para a coletividade do que o desvio de recursos propriamente dito. Então é importante que tudo isso seja analisado pelo controle tanto externo como interno. Okay? E aí o parágrafo único do artigo 70 traz algo também importante para nós, quanto à abrangência desse controle. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Isso aqui é importante, porque quando a gente pensa em controle interno e controle externo, a gente pensa no controle sendo exercido sobre os gestores públicos, né? Sobre aqueles que gerenciam recursos públicos, os políticos, os altos administradores das entidades públicas. Eles, é claro, estão sujeitos, sim, ao controle, interno como externo, tanto interno como externo, mas também está sujeito ao controle toda pessoa que utilize, arrecade, guarde ou administre recursos públicos. Tá? Então, por exemplo, pense no caso de uma ONG. A ONG, se ela não tiver recursos públicos, se ela funcionar só com dinheiro de doações, de entidades privadas, não vai haver controle, em princípio, do poder público sobre aquelas verbas. Né? Ali não é um dinheiro público, então ele não diz respeito ao controle que deve ser exercido pelos tribunais de contas, pelo poder legislativo. Então não haverá controle externo nem interno nesse sentido que nós estamos falando. Agora imagine que essa ONG ela assina um termo de parceria com o poder público, com a prefeitura, com o Estado ou com a União, e passe a receber recursos públicos. Aí sim ela estará sujeita à fiscalização do controle externo e do controle interno, tá certo? Porque ela passou a se utilizar de recursos públicos. Isso vale inclusive para pessoas físicas. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Controladoria Geral da União, uma das coisas que nós fazíamos era fazer auditorias em entidades privadas, especialmente nessas ONGs, porque se a entidade tem fins lucrativos, é mais difícil ela receber recursos públicos. Né? Você tem que tomar cuidado, porque senão você está repassando recursos públicos para que alguém se enriqueça. Não pode. Então, normalmente, quem recebe são essas entidades sem fins lucrativos. E aí, uma das coisas que nós fazíamos era fazer auditoria nessas entidades, para verificar se elas estão aplicando os recursos conforme o convênio ou o termo de parceria que tinha sido assinado, se as prestações de contas estavam adequadas e por aí vai. Tá? Então, veja como tanto o controle interno como o controle externo eles são bastante amplos, seja quanto ao seu escopo, né? Analisando a questão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, seja quanto à questão aí do aspecto que é analisado, legalidade, a questão da legitimidade, economicidade, a aplicação de subvenções e renúncia de receitas. A gente fala, inclusive, que o controle interno e externo ele vai analisar, né, entre outras coisas, a eficácia, a eficiência e a efetividade das políticas públicas. São três coisas diferentes: eficácia, eficiência e efetividade. O que é eficácia? Ser eficaz na administração pública significa você fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Por exemplo, vamos imaginar que um município ele queira reduzir os casos de dengue, certo? E aí ele tem algumas políticas, tem algumas ações que ele se propõe a realizar para isso. Então, para reduzir os casos de dengue,
Ele vai, por exemplo, fazer aquelas visitas domiciliares, os agentes da prefeitura vão passar nas casas para ver se não tem água parada, e por aí vai. O município também vai distribuir panfletos para informação à população sobre, né, os riscos da dengue, a forma de preveni-la. E, além disso, a prefeitura também vai passar aqueles carrinhos fumacê, sabe? Aqueles que ficam jogando veneno, né, na rua. Ele vai passar com aqueles carros em algumas ruas para reduzir a incidência de mosquitos. Tá? Se a prefeitura fizer tudo isso que ela se propôs, ela, sei lá, tinha proposto fazer 2.000 visitas domiciliares e fez, tinha proposto gastar, sei lá, 500 litros de veneno distribuída nas ruas, isso foi feito. Se propôs a distribuir 10.000 panfletos, isso foi feito. Ela foi eficaz. Fez o que havia se proposto a fazer. Ser eficiente significa fazer o que você havia se proposto a fazer com a economia, a maior economia possível de recursos. Olha a diferença. Fazer o que eu me propus a fazer, em termos de ações, eu fui eficaz. Eu serei também eficiente se, além de fazer aquilo, eu fizer com a maior economia possível de recursos. Porque, por exemplo, a prefeitura, ela pode fazer todas essas ações gastando, sei lá, 20 milhões de reais no total, ou pode fazer todas essas ações gastando 15 milhões. Se ela gastou 15, ela foi mais eficiente. Em ambos os casos, ela foi eficaz. Né? Ela fez aquilo que ela havia se proposto a fazer. Mas no segundo caso, como ela gastou menos, ela foi mais eficiente. Quem está estudando para concurso? Vou pegar um exemplo de quem está estudando para concurso. Você fala, eu quero passar no concurso, então eu vou estudar 4 horas por dia. Vou ter aqui meu plano de estudos bem organizado, vou assistir às aulas dos eventos da Qualis, assistir todos os dias e vou estudar 4 horas por dia. Legal. Se você fizer isso que você havia se proposto, você foi eficaz. Agora, você pode fazer isso, por exemplo, gastando mais tempo ou mais dinheiro e gastando menos tempo ou menos dinheiro. Se você fizer gastando menos tempo ou menos dinheiro, você está sendo mais eficiente. E, por fim, outro aspecto que é analisado é a efetividade. A efetividade diz respeito ao atingimento do resultado, do objetivo final. Voltando lá no exemplo da prefeitura. No caso da prefeitura, ela será efetiva, as ações serão efetivas, se os casos de dengue diminuírem. Agora, pode acontecer dela fazer todas essas ações que ela havia se proposto fazer, gastar até relativamente pouco e não atingir o objetivo final? Pode ser que mesmo fazendo tudo isso, os casos de dengue aumentem. E aí pode acontecer ou por um planejamento ruim, né, imaginando que aquelas ações não seriam suficientes desde o início, a prefeitura achou que seriam, ou às vezes, até na época do planejamento estava correto, mas houve uma circunstância posterior que fez com que aquilo não fosse suficiente. Sei lá, por exemplo, o município vizinho não está adotando as mesmas providências e isso está fazendo com que casos de dengue aumentem nesse município. Mas por uma razão ou outra, se não atingir os objetivos finais, a gente diz que não foi efetivo. Tá? Então veja, a prefeitura vai ser eficaz se fizer tudo o que havia se proposto a fazer. Eficiente se eu fizer com economia de recursos. E efetiva se atingir o resultado final esperado, que é a redução dos casos de dengue. No caso lá de você estudando para concurso, essas ações suas serão efetivas se você passar no concurso naquele prazo que você havia ali estabelecido. Tá? Passar, você vai passar 1 hora. Estudando, eu sempre digo, quem não desiste de estudar, 1 hora passa. Mas ele pode ser, vamos dizer assim, né? Ele vai ser efetivo se ele não desistir, 1 hora ele vai passar. Agora, ele pode ser mais eficiente ou menos eficiente se ele passar um tempo maior ou menor. Ok? Então, olha só como o controle interno ou o controle externo ele é bastante abrangente. Continuando, vamos lá. Falar um pouquinho agora sobre o controle externo, especificamente. Ó, aquilo que eu coloquei para você no início. Quando a Constituição Federal fala de controle externo, ela está se referindo especialmente ao controle que o Poder Legislativo exerce sobre o Poder Executivo. Aliás, a gente costuma dizer, e até o orçamento público define isso, quando ele coloca lá a classificação funcional programática da despesa, a gente costuma dizer que o Poder Legislativo ele tem 2 grandes funções, que podem ser chamadas de funções típicas. Primeira, legislar, claro, né? O Poder Legislativo precisa elaborar leis. E segunda, fiscalizar, especialmente os atos do Poder Executivo. Tá? Então é importante que o Legislativo exerça essa função que vai ser o chamado controle externo, porque é um controle que um poder, o Legislativo, está exercendo sobre o outro, que é o Executivo. Muito bem. Ó, as normas constitucionais sobre o controle externo, isso aqui é importante também, aplicam-se de forma simétrica nos estados e municípios.
Você vai ver que quando a Constituição ela fala de controle externo, ela vai falar principalmente lá do TCU, do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque a Constituição é federal, né? Ela está tratando da União. Mas tem um dos próprios parágrafos do artigo 70, se não me engano, ou 74 da Constituição, que diz que as normas aplicáveis ao Tribunal de Contas da União aplicam-se também no que couber aos tribunais de contas dos estados, tribunais de contas dos municípios e onde houver tribunal de contas municipal. Tá? Então essas normas que nós vamos ver vão se aplicar aos tribunais de contas em geral, mutatis mutandis. O que quer dizer isso? Mudando aquilo que tem que ser mudado, naquilo que couber. Okay? Continuando, acompanhe comigo. No exercício do controle externo, o Poder Legislativo ele será auxiliado pelo Tribunal de Contas respectivo. Então, olha, compete ao Poder Legislativo exercer o controle externo, mas ele será auxiliado pelo Tribunal de Contas respectivo. E por que isso? Porque aqueles que exercem o Poder Legislativo, por exemplo, os deputados e senadores, né, na esfera federal, eles não têm conhecimentos profundos e nem precisam ter de contabilidade pública, de direito, de administração pública. Eles não precisam ter conhecimentos profundos disso. Só que para você fazer uma auditoria, para você fazer uma fiscalização, você precisa ter. Né? Então é importante que haja um corpo técnico que vai auxiliar esses políticos, dando um parecer prévio para verificar se aquelas contas estão em ordem ou não. Então, justamente essa é a principal função dos tribunais de contas: auxiliar o Poder Legislativo no exercício do controle externo. Continuando, acompanhe comigo. Aí eu coloquei lá para você uma tabelinha, ó, dos diversos tribunais de contas que nós temos aí e a sua relação com as diversas esferas de poder. Então, olha só, na primeira coluna nós temos a esfera federal, estadual, municipal, na segunda coluna o Poder Legislativo, por quem é exercido, e na terceira coluna o Tribunal de Contas, que vai auxiliar o Poder Legislativo. Então, na esfera federal, quem exerce o Poder Legislativo? É o Congresso Nacional, você sabe, né? Que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Os dois juntos formam o Congresso Nacional. Tá? Então, quem exerce o Poder Legislativo Federal é o Congresso Nacional, ele que faz as leis federais. E qual vai ser o Tribunal de Contas que vai auxiliar o Congresso Nacional? O TCU, o Tribunal de Contas da União, que inclusive está localizado lá em Brasília. Tá? Na esfera estadual, quem exerce o Poder Legislativo? É a Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados estaduais. E quem auxilia a Assembleia Legislativa na fiscalização das contas do governador? O Tribunal de Contas do Estado, TCE. Todo Estado tem que ter um Tribunal de Contas, professor? Ou pode ser que nem lá na Justiça Federal, que às vezes tem um TRF que cuida de vários estados. Cada estado tem que ter o seu próprio Tribunal de Contas. Isso é exigência da Constituição, tá? Então, esse Tribunal de Contas do Estado vai auxiliar a Assembleia Legislativa a fiscalizar as contas, a atuação do governador. E, por fim, na esfera municipal, quem exerce o Poder Legislativo é a Câmara Municipal, também chamada de Câmara de Vereadores, que vai exercer o controle externo sobre a Prefeitura. E quem vai auxiliar a Câmara Municipal no exercício desse controle externo? Via de regra, o Tribunal de Contas do Estado também. Professor, mas não é o Tribunal de Contas do município? Tome cuidado. Só 2 municípios no Brasil podem ter e têm Tribunal de Contas Municipal: São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Por quê? Porque a Constituição, atualmente, ela veda, ela proíbe a criação de tribunais de contas municipais. Por quê? Porque entende-se que haveria uma proximidade muito perigosa, né, do Tribunal de Contas com o prefeito ali, ele talvez não tivesse a independência necessária, porque, de fato, pensa num município pequeno, né? Esses municípios que tem muitos aí pelo interiorzão do Brasil, com 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. A gente fala ali que a autoridade do prefeito vai muito além do que a caneta permite, não é isso? Até pelo prestígio, às vezes não é que ele está abusando do poder, nada disso. Mas em cidade pequena você sabe como é, o cara é prefeito, ele acaba tendo um prestígio, né, muito grande e o poder que ele acaba exercendo vai muito além daquele poder que é definido institucionalmente. Isso poderia atrapalhar a ação do Tribunal de Contas, porque fiscalizar significa, muitas vezes, você bater de frente com o interesse das pessoas, claro, né? Você não vai lá para fiscalizar só para dizer que está tudo bem. Você vai lá fiscalizar, isso aqui não está certo, isso aqui tem que ser corrigido, houve desvio de recursos aqui. Então, para evitar que houvesse aí um prejuízo a essa fiscalização municipal, não se permite a criação de Tribunal de Contas Municipal. Professor, mas você falou que tem 2, né?
os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro têm Tribunal de Contas Municipal? Tem. Por que eles podem ter? Porque anteriormente, antes da Constituição de 88, permitia-se que o município criasse um Tribunal de Contas Municipal se ele tivesse a população acima de um determinado número. E à época, só São Paulo e Rio de Janeiro tinham e criaram os seus TCMs. A Constituição de 88 proibiu a criação de novos tribunais de contas municipal, mas permitiu que aqueles que já existissem continuassem. Então, por isso que São Paulo e Rio de Janeiro continuam a ter TCM. Tá? Todos os outros municípios no Brasil não podem ter. E aí eles vão ser, a Câmara Municipal vai ser auxiliada por quem no exercício do controle sobre a Prefeitura? Tá aí, vai ser auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado também. O Tribunal de Contas, então, tanto vai auxiliar o Tribunal de Contas do Estado, tanto vai auxiliar as Assembleia Legislativa, como as câmaras municipais naquele estado. Tá? Professor, agora eu ouvi falar já de Tribunal de Contas dos Municípios. O que é isso? Veja, não confundir, porque o nome confunde mesmo, né? Tribunal de Contas do Município ou Tribunal de Contas Municipal, só São Paulo, os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro podem ter. Agora, alguns estados têm Tribunal de Contas dos, está no plural, ó, dos municípios. Na verdade, ele é um órgão estadual que vai auxiliar as câmaras municipais a fiscalizar as prefeituras. Então, por exemplo, pegar o caso de Mato Grosso, se não me engano tem, a Bahia tem, Ceará tinha, mas acho que foi extinto. Nesses estados em que você tem Tribunal de Contas dos municípios, é como se o TCE fosse dividido em dois. O TCE, propriamente dito, aí ele só auxilia a Assembleia Legislativa a fiscalizar as contas do governador, e o Tribunal de Contas dos municípios, ele auxilia um órgão estadual que auxilia os municípios, as câmaras, a fiscalizar os atos dos prefeitos. Tá? Então, veja que são poucos os estados que têm Tribunal de Contas dos municípios, mas aí eles são órgãos estaduais, estão no mesmo nível ali do TCE, só que vão ajudar na fiscalização dos recursos municipais. Tá? Agora, na maioria dos outros estados, meu amigo, é o Tribunal de Contas mesmo do estado que vai fazer as duas coisas. Vai fiscalizar as contas estaduais e vai fiscalizar as contas municipais, tirando São Paulo e Rio de Janeiro, esses dois municípios que têm TCM próprios. Continuando, vamos lá. Ó, importantíssimo isso daqui, ó. Apesar de auxiliarem os respectivos poderes legislativos, os tribunais de contas possuem autonomia orçamentária e financeira, não estando subordinados diretamente e hierarquicamente àqueles. O que quer dizer isso? Porque você poderia pensar, né? Como o Tribunal de Contas ele auxilia o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, por exemplo, no caso do TCU, né? Auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo, então se ele é auxiliar, ele está subordinado. Não. Na verdade, nós vamos ver, inclusive, eu coloquei ali um julgado do STF, que reconhece que os tribunais de contas eles têm completa independência, autonomia em relação ao Poder Legislativo. Professor, então os tribunais de contas pertencem a que poder? Na verdade, a poder nenhum. É como o Ministério Público, né, que ele não pertence também a poder nenhum e auxilia o Poder Legislativo, de uma certa forma você pode dizer que o Ministério Público auxilia o Poder Legislativo, sim, na administração da justiça. Porque sem Ministério Público, o Judiciário nem consegue funcionar direito. Quem vai acusar, por exemplo, né, aqueles que cometeram crimes? Quem vai ajudar aí na fiscalização dos atos dos governantes? O Ministério Público faz essa função de forma bastante importante. Então, o Ministério Público ele auxilia, de uma certa forma, o Judiciário a administrar a justiça. No caso do Tribunal de Contas, mas o Ministério Público não está submetido ao Judiciário. A mesma lógica se aplica aos tribunais de contas. Eles auxiliam o Poder Legislativo, mas não estão vinculados a ele. Professor, mais uma vez eu vi uma questão da VUNESP que falava que o Tribunal de Contas estava vinculado ao Poder Legislativo. Olha, infelizmente, às vezes as bancas, a gente sabe que elas às vezes escorregam aí na casca de banana, né? Se tiver que classificar dentro de algum poder, se não tiver jeito, aí você coloca dentro do Legislativo, ok. Mas tecnicamente não está correto. Tanto é que eu trouxe para você um julgado aí, ó, do STF, da lavra do ministro Celso de Mello, que fala justamente sobre isso. Acompanhe comigo. Ele diz o seguinte, a ementa diz o seguinte: os tribunais de contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira, não se achando subordinados por qualquer vínculo de ordem hierárquica ao poder legislativo, de que não são meros órgãos delegatários nem organismos de mero assessoramento técnico. A competência institucional dos tribunais de contas não deriva, por isso mesmo,
de delegação dos órgãos do Poder Legislativo, mas traduz emanação que resulta primariamente da própria Constituição da República. E nesse voto, né, nessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Celso de Mello foi seguido pelos demais ministros. Então ficou claro aí que o STF ele reconhece que os tribunais de contas não estão vinculados ao Poder Legislativo e muito menos a poder nenhum. Assim como o Ministério Público e a Defensoria Pública também, eles vão gravitar em torno dos três poderes, sem pertencer especialmente a nenhum deles. Ok? Continuando, vamos lá. O artigo 71 da Constituição Federal é importantíssimo, porque ele vai trazer para a gente as atribuições do Tribunal de Contas da União e que vai se aplicar no que couber aos demais tribunais de contas. Olha o que ele diz aí. Ó. Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, primeiro, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Então, olha só, o artigo 71 ele está falando aí das competências do TCU, tá? Que vai se aplicar no que couber aos demais tribunais de contas. É verdade, né? Que no caso do Tribunal de Contas do Estado, a Constituição estadual de cada estado vai trazer ali as competências. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que tem Tribunal de Contas Municipal, a lei orgânica desses municípios também vai trazer ali as competências. Mas, basicamente, elas vão copiar e colar o que está aí na Constituição, tá? Até porque o STF já disse que tem que seguir simetricamente as mesmas disposições. Então, primeira competência do TCU. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Só tome cuidado. O TCU não julga as contas do Presidente da República. Quem julga as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional. Tá? Só que o TCU ele vai dar um parecer prévio. Esse apreciar aí significa dar um parecer prévio e aí vai ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União, vai ser encaminhado ao TCU. E aí o TCU pode manter ou não. Para o TCU ir contra o parecer do Tribunal de Contas, tem que ser pelo voto de 2/3, o Congresso Nacional ir contra, né, o parecer do TCU, tem que ser pelo voto de 2/3 dos deputados e senadores. Tá? Então veja que é muito difícil derrubar um parecer do TCU. Mas quem dá a última palavra é o Congresso Nacional, e não o Tribunal de Contas, no que se refere às contas do Presidente da República. Isso vale também na esfera estadual em relação ao governador e na esfera municipal em relação ao prefeito. Então, quem julga as contas do governador? A Assembleia Legislativa, auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado, que vai dar um parecer prévio. Tá? Quem julga as contas do prefeito? A Câmara Municipal, auxiliada também pelo Tribunal de Contas do Estado, normalmente, ou onde houver, pelo Tribunal de Contas dos municípios ou pelo Tribunal de Contas Municipal, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quem julga as contas do chefe do Poder Executivo é o próprio Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Tá? Tanto é que o presidente, todo ano, ele prepara as suas contas, encaminha direto para o TCU, e nem encaminha para o Congresso, manda para o TCU para que o TCU faça o parecer, e aí o TCU encaminha para o Congresso dizer se aprova ou não aquelas contas. Okay? Inclusive, a aprovação de contas ela é considerada um ato jurídico-político, é considerado também um ato político. Assim como o processo de impeachment, por exemplo, também é. Né? Ele tem um espectro jurídico, no sentido de que você só pode abrir um processo de impeachment se ocorrer uma das situações previstas em lei, mas cabe ao Congresso ali decidir, inclusive sem precisar de justificativa, se ele acolhe ou não aquele processo, né? Como se vai ou não depor a pessoa, se vai ou não aplicar o impeachment. O caso do julgamento das contas também é considerado um ato político-jurídico. Continuando. Também compete ao TCU, aí sim, ó, vai usar o termo julgar. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Veja, aquilo que eu falei. No caso do presidente da República, o TCU aprecia somente as contas, dá um parecer. No caso dos demais administradores, por recursos públicos, aí sim
o Tribunal de Contas vai julgar, tá? Para que tudo não fique sendo remetido ao Congresso Nacional, né? Então, o Tribunal de Contas tem essa função aí de julgar no caso dos demais administradores que não seja o presidente da República. O que mais? Compete também ao TCU apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o julgamento legal do ato concessório. Então, o que é isso daí? Está dizendo que o TCU na esfera federal, os TCEs na estadual e na municipal, né, onde não houver TCM, eles vão verificar a legalidade tanto dos atos de admissão como de aposentadoria, de pensão ou de reforma. Tá? Isso é importante, porque, por exemplo, no caso de um cargo efetivo, tem que verificar lá se houve o concurso público, se esse concurso público foi feito corretamente, né? Porque às vezes o cara pode até... Às vezes, município pequeno, às vezes, infelizmente, ocorre muito isso, né? O cara quer colocar lá um amigo dele, um parente dele na prefeitura, só que tem que ter concurso. Aí ele fez lá um concurso meio que para inglês ver, né? Sei lá, não dá publicidade adequada, por exemplo. Na hora de corrigir tem subjetivismos que permite ali você colocar quem você quiser. Então o Tribunal de Contas ele vai dar uma analisada nisso, né? Teve concurso, o concurso foi feito adequadamente, por aí vai. Veja que não é Tribunal de Contas que realiza concurso. Ele só vai checar se o concurso foi feito adequadamente pelo órgão, tá? No caso da aposentadoria, pensão, reforma, também da mesma forma. Alguém se aposentou, encaminhado ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas analise se foi correto ou não. Eu me lembro de uma questão de prova que perguntava se para a pessoa a pessoa entrava com pedido de aposentadoria e se isso iria para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas decidir sobre a concessão da aposentadoria. Não. O Tribunal de Contas não vai conceder a aposentadoria, ele só vai verificar depois se a aposentadoria foi devidamente concedida, tá certo? Quem concede a aposentadoria é o próprio órgão, né? Se for um trabalhador da iniciativa privada, quem concede é o INSS. Se for um servidor público, quem vai conceder é o próprio poder lá, o órgão, na verdade a esfera, né? Em que ele trabalha, o município, o estado ou a União. E aí manda depois para o Tribunal de Contas conferir se está certo, tá? Mas não é o Tribunal de Contas que concede a aposentadoria, não. Ele só verifica depois. Continuando. Compete também ao Tribunal de Contas da União, né, e no que couber também aos TCEs e TCM, realizar por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas lá no inciso 2, né, que são aquelas que têm as contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Tá? Então, olha só, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que o Tribunal de Contas ele sempre pode realizar auditorias, inspeções, fiscalizações na administração pública em geral e em todas aquelas entidades que recebam recursos públicos para administrar. E aí essa auditoria, essa fiscalização pode ser feita por solicitação da Câmara, do Senado ou de suas comissões, ou por iniciativa do próprio Tribunal de Contas. Tá? Na esfera estadual, o TCE pode fazer isso por sua própria iniciativa ou por solicitação da Assembleia Legislativa. Na esfera municipal, o Tribunal de Contas também pode fazer por sua própria iniciativa ou por solicitação da Câmara Municipal. Okay? No caso de solicitação, o STF já decidiu que o Tribunal de Contas ele vai verificar a possibilidade de fazê-lo. Ele não é obrigado a realizar. Ele vai verificar a possibilidade de fazê-lo e, se não puder, ele vai justificar. A Câmara pediu para fiscalizar isso daqui, mas eu não tenho condições agora de fazê-lo. O valor envolvido é muito pouco, eu tenho muitas outras prioridades. Ele pode justificadamente deixar de realizar. Tá? Mas ele sempre deve procurar, ele sempre vai dar uma resposta à Câmara, ao Senado, no caso do TCU, né, ou à comissão que pediu. E a ideia, então, é que essas pessoas essas entidades possam solicitar ao Tribunal de Contas que faça a fiscalização e ele próprio pode fazê-lo. Aliás, tem dois tipos de fiscalização quanto ao momento em que se realiza. Existe a fiscalização posterior, que é chamada também de avaliação, que normalmente é feita no ano seguinte. Então, fechou o ano, o presidente encaminha suas contas, os administradores de recursos encaminham suas contas,
E aí o Tribunal de Contas ele vai fazer uma avaliação sobre o período que passou, sobre o ano que passou. Se os recursos foram bem aplicados, se os programas surtiram o efeito esperado e por aí vai. Essa é a avaliação. Além dela, existe o acompanhamento. O acompanhamento ele é feito ao longo do próprio ano. Ao longo da própria execução do programa, o Tribunal de Contas vai acompanhando, olha o nome, acompanhar significa ir junto, né? Então o tribunal ele vai acompanhando, indo junto com a execução do programa, para verificar se está tudo sendo feito corretamente, tá? Uma vez o aluno perguntou, professor, mas se o acompanhamento ele for bem feito, não precisaria ter avaliação, né? Você fala para pensar, olha, se o acompanhamento, se durante a execução for bem feito, você não precisa avaliar depois. Na verdade, precisa também. Por quê? Porque existem certas coisas que você só vai conseguir verificar depois que o período passou. Depois que passou o ano, que você vai comparar com o que estava lá no início. Então, os dois controles são importantes, que é o controle posterior, ou a posteriori, que é a avaliação, e o controle concomitante, que é o acompanhamento. Tá? E aí, tanto o controle interno como o controle externo vão exercer as avaliações e os acompanhamentos. Continuando. Também a atribuição do Tribunal de Contas da União, e aqui vai ser específico mesmo do TCU, isso não vai valer, né, para estados e municípios, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Na verdade, o Brasil ele só participa de uma empresa supranacional, atualmente, que é a famosa Itaipu Binacional. É aquela mesma empresa que administra lá a usina de Itaipu. A Itaipu Binacional ela é uma empresa de dois países ao mesmo tempo. Aliás, foi a primeira empresa desse gênero no mundo, né? Foi criada, acho que na década de 60 ou 70, não lembro, para a construção da usina de Itaipu. E ela tem capital 50% brasileiro e 50% paraguaio. E a Itaipu Binacional se submete tanto ao controle do lado brasileiro como do lado paraguaio. Ok? O que mais? Compete ao TCU também fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, ajuste, acordo ou outros instrumentos congêneres ao Estado, ao Distrito Federal e ao município. Veja, tem que tomar só cuidado com o seguinte aqui que eu já vi cair em prova. Existem dois tipos de transferências que a União faz para estados e municípios, incluindo o Distrito Federal. Existem aquelas transferências obrigatórias que estão na Constituição, que a Constituição diz que a União tem que transferir. Exemplo, a União tem que transferir 10% do que ela arrecada com o IPI para os estados. A União tem que transferir 50% do que ela arrecada com o Imposto Territorial Rural para os municípios. Essas transferências obrigatórias não estão sujeitas a controle pelo TCU, tá? Porque são transferências que a Constituição determina e aí o Estado ou o município, que deve gerir bem esse recurso, está sujeito à fiscalização por parte dos TCEs. Agora, o que está falando aqui no inciso 6º é sobre aquelas transferências voluntárias. O que são transferências voluntárias? São aquelas que a União não é obrigada a fazer pela Constituição, mas ela resolve fazer por um acordo, por um convênio que assinou com o Estado ou com o município. Exemplo, o município está precisando de dinheiro para construir um hospital. Aí a União repassa para o município de forma voluntária, a União não é obrigada a repassar, mas ela resolve repassar para o município de forma voluntária aqueles recursos. É uma transferência voluntária. Aí o TCU pode ficar de olho, tá? Mesmo que o recurso tenha sido repassado para o município, o TCU pode fiscalizar se ele está sendo bem aplicado ou não, porque no final das contas é dinheiro federal que foi colocado ali, né? Ou a União repassa recursos para o Estado para ele, por exemplo, aplicar em ações de proteção ambiental. Aí também, como não é uma transferência obrigatória, o Tribunal de Contas da União pode fiscalizar e verificar se o dinheiro está sendo bem aplicado. Continuando, acompanhe comigo. Compete também ao TCU prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas, ou por qualquer das suas respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. É muito comum o Congresso Nacional, normalmente por meio de comissões, né, solicitar informações ao TCU. Ah, aquela fiscalização que você fez lá, naquela obra, qual foi o resultado? Deixa eu ver. Para que o Congresso possa acompanhar também, se for o caso, né, adotar as medidas que sejam necessárias, tá? Então, o TCU deve prestar essas informações ao Congresso quando ele solicitar. Continuando.
compete também ao TCU aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, o TCU ele tem essa possibilidade de aplicar aí sanções, aplicar penalidades, aplicar multas, né, especialmente. Não é só isso que pode ser aplicado, não, especialmente multas àqueles que administraram os recursos de maneira inadequada. E a Constituição Federal diz que a lei deve prever multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, quanto maior for o prejuízo causado ao erário, maior vai ser a multa que o administrador vai ter que pagar. É justo isso, não? Só tem que tomar cuidado, porque no caso do TCU isso vale mesmo. No caso do TCU, a lei orgânica do TCU prevê a aplicação de multa proporcional ao dano ao erário. Só que nem todos os tribunais de contas, fora o TCU, têm essa disposição não, tá? Então, por exemplo, no caso do TCM São Paulo, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, a lei orgânica do TCM São Paulo não prevê aplicação de multa proporcional ao erário. Professor, não prevê aplicação de multa? Prevê, mas não é proporcional ao dano, desculpe, né, ao dano causado ao erário, tá? Então, no caso do TCU, a lei atualmente estabelece isso, mas nem todo o Tribunal de Contas estadual ou municipal tem isso estabelecido em lei. Deveria ter, ok? Mas nem todos têm, ok? Continuando. Em muitos tribunais de contas só fala em multa, mas não é proporcional ao dano causado ao erário. É outra atribuição do TCU assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei se verificar a ilegalidade. Então, o que acontece? O Tribunal de Contas foi lá, está fiscalizando a execução de uma obra pública, por exemplo, ou um ato de contratação, e verifica que foi feito de forma irregular. Mas dá para corrigir. Né? Se não der para corrigir, ele vai solicitar que o órgão anule aquele ato. Mas se der para corrigir, o Tribunal de Contas vai dizer o que ele tem que fazer para corrigir. E se ele não corrigir, professor, nesse prazo que o TCU deu, aí inciso 10, ó, sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado. Tá? Então tá lá, servidores foram contratados de forma inadequada. Era para cargo efetivo e não foi feito concurso público. Né? Para cargo efetivo tem que ser feito concurso. E não foi. Ou às vezes a lei tem muita essa malandragem, sabe? Porque a Constituição ela só permite contratação sem concurso nos casos de cargo de chefia, assessoramento e direção. Tá? Isso está hoje no artigo 37 da Constituição. Ela só admite a contratação sem concurso público para cargos de chefia, assessoramento e direção. E às vezes tem algumas leis, especialmente estaduais ou às vezes municipais, que são meio malandras, e define que um cargo técnico vai ser um cargo de assessoramento, quando na verdade não é de assessoramento, só para poder contratar sem concurso. Aí o Tribunal de Contas, olhando isso, fala, peraí, isso aqui está errado, isso daqui tem que ter concurso. Então vai dar um prazo para que seja corrigido, né? Para que seja feito o concurso, contratado os servidores. Se não for feito, vai ser sustado o ato. O ato vai ser aí parado, seus efeitos vão ser suspensos, e o próprio TCU vai suspender e vai comunicar isso ao Congresso, ou seja, à Câmara e ao Senado. Tá. O que mais? Compete também ao TCU. Eu vou para o parágrafo 1º, depois eu volto no inciso 11. Ó. Só tome cuidado que o parágrafo 1º diz o seguinte. No caso de contrato, especificamente, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, para não confundir, ó. No caso de contrato, especificamente, se houver algum problema no contrato, o TCU ele vai só avisar o Congresso para que o Congresso suste o ato. Tá? No caso dos demais atos, o TCU ele vai comunicar o órgão para que o órgão corrija, se o órgão não corrigir, o próprio TCU vai sustar. Então, no caso de contrato, ó, cabe ao Congresso Nacional sustar o ato e aí vai solicitar ao Poder Executivo as medidas cabíveis. E se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo não efetivarem as medidas, não sustarem o ato, aí o tribunal vai decidir a respeito. Aí sim. Então, no caso de contrato, o TCU ele só vai sustar se ele comunicou ao Congresso e o Congresso não fez nada, ou mandou o Executivo fazer e o Executivo não fez nada. Tá? Mas os demais atos cabe ao próprio Tribunal de Contas da União dar prazo para que seja corrigido, se for possível. Se não for corrigido, susta o ato. O que mais? Voltando lá, ó, compete também ao TCU representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Então, o Tribunal de Contas da União, no uso lá das suas atribuições, percebeu que tinha uma irregularidade. Percebeu, por exemplo,
que um servidor desviou recursos públicos. O TCU ele não tem poder para demitir o servidor, mas o que ele pode e deve fazer? Deve comunicar o órgão onde o servidor trabalha para que seja aberto um processo administrativo, disciplinar. Pode, né, se for crime também, comunicar isso ao Ministério Público para que o Ministério Público também adote as medidas cabíveis. Okay? Então essas atribuições que estão no artigo 70 são atribuições do Tribunal de Contas da União. Aliás, estão no artigo 71, do Tribunal de Contas da União. Aí o parágrafo 3º diz, isso aqui é importante, ó, as decisões do Tribunal de Contas da União de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Nós já vimos que o Tribunal de Contas da União, ao fiscalizar as contas, ele pode aplicar multas, não é isso? Ao gestor. Ou, além da multa, ele pode também mandar que ele pague o prejuízo que causou o erário, que são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é a multa. A multa é uma punição por um ato irregular que você praticou. É uma sanção por um ato ilícito, isso é multa. Além disso, você ainda pode ter que ressarcir o órgão pelos prejuízos que foram causados, né? Sempre gosto de usar o seguinte exemplo. Você está lá na repartição trabalhando, fazendo o seu trabalho, um funcionário muito dedicado, mas você está tomando um café, sabe que não pode tomar café ali perto do computador, né? E aí você está cansado, você está trabalhando ali, às vezes até além do horário, vai lá e leva uma xícara de café e está tomando café e derrama no teclado e quebra, e aí o teclado não funciona mais. Aí vamos imaginar que o computador, né, o notebook, estraga todo o notebook. Veja, em princípio, você não vai ser punido por isso. Né? Porque você estava trabalhando, ok, não teve intenção, você não vai pagar a multa por isso. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ressarcir o erário, não é isso? Você não deveria estar tomando café ali junto do computador, então foi uma certa culpa sua, tá certo? Então aí você vai ter que pagar o computador novo para a repartição, né, se for exigido de você. Então aí você não está sendo punido, você não está pagando a multa, mas está tendo um débito imputado a você. Quando o Tribunal de Contas da União ele tem uma decisão que resulta em imputação de débito ou de multa, essa decisão do TCU ela tem caráter de título executivo. Ah, isso quer dizer que se o cara não pagar, o TCU pode mandar penhorar os bens dele, professor? Não. Porque quem pode mandar penhorar bens é só o Poder Judiciário, não é isso? Mas aí o que pode ser feito com essa decisão? A Procuradoria, responsável por isso, Procuradoria aí vai ser no caso a Advocacia Geral da União, no caso da União, a Procuradoria do Estado, a Procuradoria do Município, pode entrar com uma ação judicial contra aquela pessoa, tendo com base aquele título. E aí, como já é um título executivo, o andamento dessa ação é muito mais rápido, né? E aí permite que o erário seja ressarcido mais rapidamente, que a multa seja recebida mais rapidamente. Mas o TCU ele não tem poder de decretar a penhora de bens, embora os seus títulos, as suas decisões, tenham eficácia de título executivo. Continuando. Parágrafo 4º. O TCU encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Né? Porque não é porque o TCU não está dentro de nenhum poder que ele não está sujeito à fiscalização dos demais poderes. Sim, todos os poderes são fiscalizados por outros, não é isso? Então, cabe especialmente ao Congresso Nacional exercer a fiscalização aí do TCU, verificar se ele está funcionando adequadamente, né? Verificar se as atividades dele estão sendo atividades que se justificam, por aí vai, ok? Até porque outra forma importante, né, de exercer controle sobre o TCU é na forma de nomeação dos seus membros, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, né, isso poderia ser ponto aí para um outro evento, a gente comentar mais sobre isso, mas no caso do TCU, os seus integrantes, que são no número de 9, a gente já vai ver isso, eles são nomeados pelo presidente da República, com aprovação do Senado, ou diretamente pelo Congresso Nacional. Tá? Então essa já é uma certa forma, né, de exercer um controle sobre os atos do TCU. Mas não basta isso, é importante que todo ano também o TCU ele diga para o Congresso Nacional o que ele está realizando, quais foram os resultados de suas ações, para que se avalie se ele está funcionando adequadamente ou não. Certo? Muito bem. Então essas são atribuições do Tribunal de Contas da União que vão se aplicar, alterado o que deve ser alterado, aos tribunais de contas estaduais e Tribunal de Contas Municipal, onde houver. E é importante, ó, composição dos tribunais de contas. Como é que serão compostos os tribunais de contas pelo Brasil afora? Vamos lá, número de integrantes. No caso do TCU,
eles são compostos por 9 membros, chamados de ministros. Então, 9 membros, chamados de ministros, compõem o Tribunal de Contas da União. E aí o artigo 71 vai dizer para a gente, da Constituição, também vai dizer para a gente a forma, aliás, 72, vai dizer para a gente a forma de nomeação desses ministros do TCU, tá? Que, como eu disse, partes são nomeadas pelo presidente, 1/3 são nomeados pelo presidente, portanto 3, e 2/3, portanto 6, são nomeados pelo Congresso Nacional. TCE, a Constituição ela determina que os tribunais de contas dos estados deverão ter 7 membros, que são chamados de conselheiros, tá? Veja, para o TCU eu chamo de ministros, para o TCE eu chamo de conselheiros. E no caso de TCM, que só São Paulo e Rio de Janeiro podem ter, no caso de São Paulo tem 5 membros, no caso do Rio de Janeiro 7 membros. Existe inclusive uma ação no STF para determinar que São Paulo passe a ter também 7 membros, por simetria, o que acontece com o TCE, mas por enquanto, guarde isso daí que é o que importa, né? Como o STF não se manifestou ainda. Então, em São Paulo nós temos 5 membros, 5 conselheiros, e no caso do Rio de Janeiro nós temos 7 conselheiros, ok? Essa é a composição. A forma, inclusive, de nomeação, ela é simétrica. No caso do TCE e do TCM, o próprio STF já decidiu. Tem alguns que são nomeados pelo prefeito ou pelo governador, né? E tem outros que são nomeados pela Câmara Municipal ou pela Assembleia Legislativa. De forma simétrica é o que acontece no TCU, não é isso? Em que parte deles é nomeado pelo presidente da República e parte é nomeado pelo Poder Legislativo. Os requisitos para que alguém seja ministro do TCU ou conselheiro do TCE ou TCM também são normalmente idênticos, tá? Estão previstos na Constituição Federal e devem ser aplicados aí pelos estados e pelos municípios. Então, por exemplo, a Constituição diz, para ser um ministro do TCU, tem que ter no mínimo 35 e no máximo 65 anos de idade. Além disso, tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada, né? Ou seja, tem que ser uma pessoa sobre a qual não pesem suspeitas. Afinal, o cara vai estar exercendo a função importantíssima de fiscalizar os atos de gestores públicos. Então tem que ser um cara acima de qualquer suspeita. Tem que ter notáveis conhecimentos jurídicos, ou contábeis, ou econômicos ou financeiros, ou de administração pública. Então tem que ser um cara que entenda muito de algum desses assuntos. Não de todos, obviamente, porque você não vai encontrar ninguém que tenha conhecimentos profundos de todos esses assuntos. Mas ou conhecimentos profundos jurídicos, ou conhecimentos profundos de contabilidade, ou econômicos ou financeiros, ou de administração pública. E, por fim, essa pessoa tem que ter atuado por pelo menos 10 anos em algum cargo, função que demonstre que ela tem esses conhecimentos de fato aí, aprofundados, conhecimentos profundos, né? Para evitar que o presidente ou o Congresso nomeie alguém dizendo que o cara tem conhecimento jurídico profundo, por exemplo, quando ele não tem conhecimento nenhum. Esses requisitos, a Constituição fala para o TCU, mas serão também observados na indicação de conselheiros do TCE e dos tribunais de contas do município, e nos estados que houver, Tribunal de Contas dos municípios também, ok? Continuando, acompanhe comigo. Agora vamos falar um pouquinho sobre controle interno. Veja que até aqui nós estávamos falando sobre o controle externo, né? Vendo aí as principais disposições sobre ele. E agora vamos falar um pouquinho sobre o controle interno, que eu defini lá no comecinho para você. Eu falei que o controle interno é aquele controle que cada poder exerce sobre si mesmo, né? Ou seja, sobre seus próprios órgãos, entidades e servidores. E aí vamos ver um pouquinho o que a Constituição fala sobre o controle interno. Todos os poderes, nas 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal, devem possuir sistemas de controle interno, os quais, inclusive, deverão atuar de forma integrada entre si, eles devem conversar entre si. Por que deve atuar de forma integrada? Porque, às vezes, uma falha em um contrato, por exemplo, pode ser uma falha em outro contrato com aquela mesma empresa que tenha, tanto com o executivo, como no legislativo, como no judiciário, por exemplo. Então é importante que eles conversem entre si. E aí, esse controle interno, as disposições sobre ele, estão no artigo 74 da Constituição Federal, o qual vai trazer também as atribuições do controle interno. Vamos ver o que diz o artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de... Então aí agora está falando do controle interno, tá? Lembrando que isso vale tanto na esfera federal, como estadual, como municipal. Então, na esfera federal, tem que ter um controle interno
a presidência da República, né, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, tanto a Câmara como o Senado tem as suas secretarias de controle interno, como no Poder Judiciário. Cada tribunal federal tem a sua secretaria de controle interno. Na esfera estadual, o Poder Executivo Estadual também tem que ter, normalmente a gente chama de controladoria. No caso da União, é importante citar, quem exerce o controle interno do Poder Executivo Federal é a Controladoria Geral da União, tá? Então a CGU, ela exerce esse papel aí de controle interno do Poder Executivo Federal. Nos estados, normalmente cada poder executivo, cada estado tem ali no Poder Executivo também uma controladoria geral. Às vezes chama também de corregedoria, né? Pode ser, mas vai exercer esse controle interno no Executivo Estadual. Cada Assembleia Legislativa também tem que ter a sua Secretaria de Controle Interno e todo o Tribunal de Justiça também tem que ter em cada estado a sua Secretaria de Controle Interno. E nos municípios, tanto a Câmara como a Prefeitura também tem que ter controle interno funcionando, né? Lembrando que nos municípios eu não tenho judiciário, só tenho executivo e legislativo, ambos têm que ter os seus mecanismos de controle interno adequados. E aí quais são as finalidades do controle interno? Está lá, de acordo com o artigo 74 da Constituição. Primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Aí lembrar, né, para quem já viu, para quem não viu, explicar rapidamente, nós temos 3 grandes leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. As duas mais importantes, eu falo, são PPA, não para a prova, porque para a prova cai bastante LDO, mas as duas mais importantes em termos funcionais são a PPA e a LOA. E a LDO vai fazer intermediação entre elas, tá? O PPA, o Plano Plurianual, isso que a sigla significa, vai traçar metas para 4 anos. Então, no PPA, o governo traça metas para cada programa para os 4 anos seguintes. Na lei orçamentária anual estarão os recursos que serão destinados àquele ano para aqueles programas para que se atinjam aquelas metas. Então, olha só, o controle interno ele tem que verificar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual. Isso ele vai fazer a cada ano, né? Verificar se as metas daquele ano foram cumpridas e se aparentemente vai conseguir cumprir a meta dos 4 anos. E avaliar também a execução dos programas de governo e dos orçamentos. Aí está falando da União, porque está se referindo à União, porque é a Constituição Federal. Mas os estados e municípios também devem ter essa mesma análise lá no seu campo de atuação, tá certo? Na sua jurisdição. O que mais? Compete também ao controle interno comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos para entidades de direito privado. Então, na esfera federal, é uma das coisas que a CGU faz isso daí, ó. Comprovar a legalidade, né, ver se cumpriu a lei, e avaliar resultados quanto à eficácia e eficiência. A Constituição não fala, mas também avalia quanto à efetividade, né, da gestão tanto do orçamento, como financeira, como patrimonial, e também a aplicação de recursos para entidades de direito privado. Aquela história, né? Falei para você que na CGU, às vezes a gente ia lá na ONG, lá no interiorzão, verificar se ela está aplicando corretamente os recursos recebidos da União. Cabe o controle interno fazer isso. O controle externo também pode fazê-lo? Também pode, nada impede, tá? Mas a função principal seria do controle interno avaliar isso. Continuando. Compete também ao controle interno exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Aqui uma preocupação claramente aí financeira, né? É importante que haja o controle das operações de crédito. O que são operações de crédito? São empréstimos tomados pelo ente público. Porque, inclusive, hoje são estabelecidas metas relacionadas aí à dívida pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que devem ser estabelecidas metas relacionadas à dívida pública. Todo ano, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelece isso. Também sobre avais e garantias. O que é isso? São garantias que o ente público dá ao outro ente da federação quando esse outro ente vai tomar um empréstimo. Exemplo, o Estado vai tomar um empréstimo de uma entidade internacional, de um banco internacional, só que esse banco pede para que a União seja avalista. Se o Estado não pagar, a União assume que vai pagar. Então também tem que ter um controle sobre isso. Quem vai exercer isso é o controle interno, tá? Lembrando que o controle externo também pode fazê-lo, mas são atribuições principalmente do controle interno. Bem como dos direitos, né, que a União tem a receber, e haveres que ela tem a... Direitos e haveres ambos são relacionados aí a receber, valores que ela tem a receber. O que mais? Compete também ao controle interno
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Isso eu falei lá no começo com você, quando diferenciamos o controle externo do controle interno, lembra? Eu falei para você que quem conhece de fato o poder, o órgão, a entidade pública, é o controle interno. Porque os caras estão ali todos os dias, eles convivem com aqueles servidores, convivem com aqueles órgãos e entidades, tá? Então é importante que o controle interno ele auxilie, ele ajude o controle externo. Por exemplo, nós vamos ver que a Constituição determina que se o controle interno tomar conhecimento de alguma irregularidade, ele tem que comunicar ao controle externo. É muito comum o Tribunal de Contas da União, por exemplo, ele solicitar que a CGU, que é a Controladoria Geral da União, faça determinadas análises, né? Que às vezes o TCU não tem condições de ir lá mandar alguém para analisar, ou às vezes, até em termos de economicidade, é muito mais fácil para a própria CGU fazer essa análise do que lá um servidor do Tribunal de Contas para analisar. Então isso daí tem a ver com essa função do controle interno, que é apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, tá? Não existe vinculação hierárquica, isso é importante. O Tribunal de Contas da União, ele, entre aspas, não manda na CGU, por exemplo, né, e nem nos outros órgãos de controle interno. Mas é importante que esses órgãos de controle interno auxiliem, ajudem o TCU, o Tribunal de Contas em geral, a exercer sua função. Usando mais uma vez o exemplo de uma empresa. A empresa tem lá sua auditoria interna. E ela resolve contratar uma auditoria externa, ou porque a lei manda contratar, ou porque o estatuto manda contratar, ou porque ela quer contratar naquele momento. Contrata uma auditoria externa. Os auditores internos, normalmente, eles vão auxiliar esses auditores externos, porque é o auditor interno que conhece, sabe quem faz cada coisa, sabe onde está o documento e por aí vai, né? Isso quer dizer, então, que os auditores internos eles estão vinculados hierarquicamente à auditoria externa? Não. O auditor interno está vinculado hierarquicamente à administração da entidade. Ele responde para ela. Mas eles devem apoiar, devem ajudar os auditores externos. A ideia é mais ou menos essa daí, tá certo? Controle interno, então, apoiar o controle externo nas suas funções. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Olha só. Então, por exemplo, a CGU, sempre cito o exemplo da CGU, mas isso vale para os demais órgãos de controle interno dos demais poderes, né? Lembrando que a CGU é do Poder Executivo Federal. Então, a CGU ela toma conhecimento de algo ilícito, de algo errado. Ou, às vezes, não é algo necessariamente ilícito, né? Mas um recurso que não está sendo aplicado devidamente, está sendo ineficiente, deve comunicar ao Tribunal de Contas da União, especialmente no caso de atos ilícitos. Por quê? Para que o Tribunal de Contas da União possa verificar se aquilo tem implicações em outros casos, se isso tem implicações em outras auditorias que devam ser realizadas. Hoje usa-se muito o termo da chamada auditoria transversal. O que é uma auditoria transversal? É aquela que vai, na verdade, são auditorias de órgãos distintos ou contratos distintos, mas que dizem respeito ao mesmo ponto em comum. Exemplo, uma empresa foi contratada para prestar diversos serviços para a União. Ela tem lá centenas de contratos com a União. E aí, em 2 ou 3 desses contratos, analisando, eles percebem ali que tem um problema meio recorrente. O que pode ser feito? Chamar todos esses contratos para serem analisados. Isso é uma auditoria transversal, tá? E, na verdade, é importante, então, que o controle externo, o TCU, esteja atento, esteja sabendo dessas irregularidades que estão ocorrendo. E, normalmente, quem detecta a maior parte das irregularidades é o controle interno, porque ele, como eu disse, está ali todo dia e conhece melhor a entidade. Parágrafo 2º. Isso aqui é importante. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. E isso vai valer também para tribunais de contas dos estados e do município. Tá? Então, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, pode apresentar denúncias ao Tribunal de Contas. Isso é importante, né, para que a atuação do Tribunal de Contas possa ser mais efetiva. Então, o cidadão, trabalha na prefeitura e ficou sabendo que houve ali está havendo um desvio de recursos. Ele pode comunicar ao Tribunal de Contas, tá? Normalmente, essa denúncia ela tem que ser formalizada. Normalmente, o cara vai ter que colocar o nome e colocar ali o que está de errado, né, e quem está desviando o recurso.
Só que como nem sempre, claro, a pessoa vai ter coragem, às vezes condições de fazê-lo, muitas vezes os tribunais de contas também têm, se recomenda que tenham, tem canais para recebimento de denúncias anônimas, tá? Mas a denúncia anônima, é claro que ela não tem a mesma força, né, do que o cara aqui, ó, tá aqui, tá acontecendo isso, eu assumo, e tá aqui quem é o responsável, né? Mas, de qualquer forma, a lei, como diz aí o parágrafo 2º, a lei vai dizer como é que serão feitas essas denúncias aos tribunais de contas, mas isso é importantíssimo que, entre aspas, qualquer pessoa, né, qualquer cidadão, partido político, associação, entidade ou sindicato possa denunciar, para que possa ser exercido o chamado controle social. Aliás, o controle social, normalmente, ele é mais efetivo do que o controle institucional. O que é o controle social? É aquele controle que a sociedade civil exerce sobre a administração pública, que é essencial numa democracia, né? Numa democracia não é só ir lá votar de 4 em 4 anos, ou no caso, né, no Brasil, de 2 em 2 anos, por obrigação e voltar para casa. Não. Na verdade, a sociedade ela precisa acompanhar os atos dos seus governantes, ela precisa cobrar, para que, de fato, o poder possa ser exercido, né, em prol do povo. Porque o que eu sempre falo, qualquer lugar do mundo, se você der poder para alguém e não fiscalizar, provavelmente a pessoa vai utilizar aquele poder em seu próprio proveito e vai deixar de buscar o bem comum. Então é importante que a sociedade fiscalize, né? E os tribunais de contas eles têm que estar abertos a receber, então, essas denúncias na forma que a lei estabelecer. Ok? Vamos ver aqui agora. Ó. Agora eu selecionei aqui algumas questões de prova, então antes de irmos para as questões, aqui nós fizemos um apanhado geral, né, sobre controle externo e controle interno. Obviamente não esgotamos o assunto, nem é nosso objetivo esse, tá certo? Até porque na Qualis nós temos também cursos específicos, né, para quem quer se aprofundar mais. E agora nós vamos fazer aí, acho que foram 3 questões de provas que eu selecionei. Peguei 3 questões aí da VUNESP, para você ver como esse tipo de assunto pode ser cobrado na sua prova. Quer ver? Acompanhe comigo. Ó. A primeira questão diz o seguinte. Quanto ao regime constitucional da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, é correto afirmar: A. Será exercida pelo Tribunal de Contas, com auxílio do Poder Legislativo, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. B. Ao Tribunal de Contas compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer conclusivo que deverá ser elaborado em 120 dias. C. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. D. As constituições estaduais disporão sobre o número de conselheiros dos respectivos tribunais de contas. Ou a alternativa é: em caso de verificação de legalidade de despesa, os tribunais de contas deverão representar ao Ministério Público para aplicação de sanções, não tendo o próprio tribunal poder de aplicá-las. Qual dessas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Toma cuidado que tem umas aí que parece que estão certas, mas não estão, né? Você acertou se você falou a alternativa C. Vamos conferir? Ó, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Lembra? Nós vimos que isso está no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, tá certo? Não só os órgãos públicos, as entidades públicas estão sujeitos à fiscalização do controle externo e interno, como também todos aqueles que recebam, administrem, arrecadem recursos públicos. Então a C está correta. Vamos ver o erro das demais? A. Essa fiscalização contábil, financeira e orçamentária será exercida pelo Tribunal de Contas com auxílio do Poder Legislativo, mediante controle externo ou pelo sistema de controle interno de cada poder? Inverteu aí, né? Na verdade, será exercida pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, por isso que A está errado. B. Ao Tribunal de Contas compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Até aí está certo. Né? Lembra, vai dar aquele parecer que vai ser encaminhado depois ao Congresso Nacional. Mediante parecer conclusivo que deverá ser elaborado em 120 dias. Aí uma maldade aí da banca, né? O erro aí está no prazo, tá certo? O prazo são 60 dias e não 120 dias. D. As constituições estaduais disporão sobre o número de conselheiros dos respectivos tribunais de contas? Não. Na verdade, a Constituição diz, eu até mostrei para você, que cada tribunal de contas estadual deve ter 7 conselheiros, tá? Então, as constituições estaduais não podem, elas, estabelecerem um número diferente, ok? Normalmente, a Constituição estadual vai falar: o Tribunal de Contas do Estado será composto por 7 conselheiros.
mas não pode dizer um número diferente desse. Então, quem define, na verdade, é a Constituição Federal. E a alternativa é, em caso de verificação de legalidade de despesa, os tribunais de contas deverão representar ao Ministério Público para aplicação de sanções, não tendo o próprio tribunal poder de aplicá-las. Está errado. Nós vimos que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, pode aplicar multa, não é isso? Que a lei diz, que a Constituição diz, que a lei deve prever a multa, inclusive, proporcional ao dano ao erário, né? Então, o tribunal ele pode sim aplicar multas. O que ele não pode é mandar penhorar bens para o pagamento da dívida. Aí vai ter que ir para a Procuradoria ou para a Advocacia Geral da União para que elas entrem com uma ação judicial. Mas aquilo já tem, lembra? Tem eficácia de título executivo. Já pode entrar cobrando isso direto na Justiça, certo? Então, a alternativa C é a única que está certa, a única que está correta. Próxima questão. Com relação à Controladoria Geral da União, CGU, é correto afirmar que A. É o órgão de controle externo do governo federal. B. É responsável por realizar atividades relacionadas ao patrimônio privado. C. É o órgão de controle interno do Ministério Público. D. Atua em defesa do incremento da transparência da gestão. Ou a alternativa é, exerce supervisão técnica dos órgãos que compõem o sistema de controle externo. Qual dessas você assinalaria se caísse na sua prova? A, B, C, D ou E? Talvez aí você acerte por eliminação, né? Vamos ver uma a uma? Vamos lá. Alternativa A, é o órgão de controle externo do governo federal? Não. CGU é órgão de controle interno, não é isso? Quem vai exercer o controle externo do governo federal é o Congresso Nacional com auxílio do TCU. CGU é interno, fica dentro do Poder Executivo Federal. Então não é A. B. É responsável por realizar atividades relacionadas ao patrimônio privado? Não. A CGU não vai se preocupar com patrimônio privado. No máximo, ela vai fiscalizar a aplicação de recursos públicos por entidades privadas, tá? Mas patrimônio privado é problema de cada entidade privada. C. É o órgão de controle interno do Ministério Público? Também está errado. É o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. D. Atua em defesa do incremento da transparência da gestão? Sim, você pode dizer que sim, né? Porque, na verdade, tanto o controle interno como o controle externo, embora não esteja previsto constitucionalmente, mas é meio que óbvio, né? Eles têm que atuar, sim, buscando aí a transparência na gestão pública, para que a própria sociedade possa fiscalizar, possa saber o que está sendo feito, né? Senão é o que eu sempre falo, as pessoas falam, antigamente, na época lá dos militares não tinha ditadura. Que inocente, né? Tinha muito mais, aliás, não tinha desvio de recursos públicos, né? Não tinha corrupção. Inocente, sabe de nada inocente, né? Tinha muito, só que a gente nem sequer sabia. Ai de quem divulgasse no jornal que o presidente da República tinha desviado recursos, né? Primeiro que nem ia conseguir divulgar, porque lá nesses grandes jornais tinha inclusive um censor, que era um servidor público, que antes do jornal sair, ele dava uma olhada e verificava que podia sair ou não. Daí eu que não podia sair, dizendo, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Inclusive o estado de São Paulo ficou famoso que quando acontecia isso, ele publicava uma receita de bolo que não tinha nada a ver. Então você estava lendo lá uma notícia sobre política e de repente vinha lá, bolo de coco da vovó, né? Isso era uma forma de fazer uma denúncia meio que velado. Aqui tinha uma coisa aqui que eu tive que tirar. Mas o fato é que não havia essa liberdade de imprensa que nós temos hoje, né? Então é importante que haja essa transparência. Eu sempre falo, se você for na Coreia do Norte, eles acham que eles são o povo mais feliz do mundo. E você não vai conseguir convencer o norte-coreano do contrário. Por quê? Porque a realidade é a informação que eles têm, não é isso? Eles acham que lá é o melhor país do mundo, que o governo ama eles, faz tudo o que é possível para eles, que o líder deles, o grande, magnânimo, magnífico, excelso, vive para eles e que o objetivo de todo mundo é destruir a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte é o país mais feliz do mundo. Eles são doutrinados dessa forma, então, para eles não tem nem como tomar uma decisão política, vamos dizer assim, consciente. Então, é claro que todo órgão, seja de controle externo ou interno, tem que atuar em defesa do incremento da transparência da gestão, tá? Mas vamos ver a última, se está errada. Senão, se a D estiver certa, todas as outras têm que estar erradas. Alternativa E. Exerce supervisão técnica dos órgãos que compõem o sistema de controle externo? Está errado, né? A CGU não exerce controle externo. A CGU é só controle interno. Então, portanto, de fato, a alternativa correta aí vai ser a alternativa D de dado,
como eu disse, né, ainda que você não matasse diretamente, você poderia acertá-la aí por eliminação, ok? Mais uma questão, tá lá. Ó. Constatando ilegalidade ao exercer a atividade de controle externo, compete ao Tribunal de Contas a. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. B. Sustar imediatamente a execução do ato administrativo impugnado, comunicando a decisão ao Poder Legislativo. C. Sustar a execução do contrato administrativo impugnado, solicitando de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. D. Sustar a execução do contrato administrativo impugnado, comunicando a decisão ao Poder Legislativo competente. Ou a alternativa E. Representar ao Poder Legislativo competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Qual dessas aí você marcaria? Veja que é bem sutil também, né? Teve que prestar bastante atenção aí no evento para acertar essa daí. A, B, C, D ou E? Vamos lá, você acertou, se você falou alternativa. Tchan, 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 tchan. Alternativa A, né? Lembra, nós vimos que quando o Tribunal de Contas ele se deparar com alguma irregularidade, algum ato administrativo, ele vai dar um prazo para que o órgão corrija, né? Ou anule. Se não tiver como corrigir, ele vai ter que anular. Se o órgão não fizer nada, aí sim o Tribunal de Contas vai sustar, tá certo? E aí lembrando que no caso de contrato, a sustação é feita diretamente pelo Congresso Nacional. Mas a de fato está correta. Vai assinar prazo, Tribunal de Contas, para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Vamos ver o erro das demais. B. Vai sustar imediatamente a execução do ato administrativo impugnado, comunicando a decisão ao Poder Legislativo? Não, ele não vai sustar imediatamente. Primeiro ele vai dar um prazo para que seja corrigido. Se não corrigir, aí sim. Por quê? Porque a ideia é o Tribunal de Contas não ficar interferindo no outro poder. Então vai dizer, está errado, corrige. Agora, se ele não corrigir, aí sim o Tribunal de Contas vai adotar providência, aí sim vai sustar. Então o erro aí é sim imediatamente. C. Vai sustar a execução do contrato administrativo impugnado? Já está errado. Porque no caso do contrato administrativo, lembra? A sustação é feita diretamente pelo Congresso Nacional, que vai dar um prazo para que o Poder Executivo corrija. Agora, se o Congresso Nacional não fizer nada, ou o Poder Executivo não fizer nada, só aí é que o tribunal decidirá a respeito. Tá? Então, portanto, a B está errada. C. Cabe ao Tribunal de Contas sustar a execução do contrato administrativo impugnado? Já está errado, ele não susta. Quem susta é o Congresso Nacional. D. Sustar a execução do contrato administrativo impugnado também está errado. Pelo começo já dá para ver que está errado. E a alternativa é representar ao Poder Legislativo competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Né? Essa daí, até que poderíamos dizer que está, quase certa. Se não tivesse a tão correta assim, eu assinalaria aí, né? O erro é que não vai ser representar ao Poder Legislativo competente somente, vai ser representar ao órgão competente. Por exemplo, se o problema for no Poder Executivo, não vai comunicar o Poder Legislativo, vai comunicar o próprio Poder Executivo, sei lá, que o servidor, por exemplo, desviou recursos, né? Só se o servidor for do próprio Poder Legislativo, que aí sim vai comunicar o Poder Legislativo, tá? Ela não está, se você olhar dessa forma, né, é só o Poder Legislativo, está errado. Você poderia falar, não, professor, poderia ser o Poder Legislativo se o problema fosse no Poder Legislativo, ok? Mas tem a que está de fato correta. Infelizmente, questões de concurso, você sabe disso, né? Às vezes você tem que ir naquela que está mais correta. Então, portanto, de fato, correta aí a alternativa A, essa que deveria ter sido assinalada, ok? Muito bem. Então, com isso, nós chegamos ao final de mais um evento aqui na Aquarius com você. Falamos aí sobre controle externo, sobre controle interno, vimos aí as principais características, vimos aí disposições constitucionais, né? E é claro que é importante que você faça bastante exercício, se aprofunde aí nesse tema para estar bem preparado para a hora da prova. Queria deixar aqui mais uma vez o pedido, se você ainda não fez, inscreva-se aí no nosso canal, deixe aí o seu like se você gostou da aula também e continue acompanhando aí os nossos eventos em que nós estaremos aqui para ajudar você a se preparar cada vez melhor, ok? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a você, bons estudos e até a próxima!